Fala aí pessoal, Cauê La Scala aqui, prazerzaço estar aqui com vocês nessa videoaula que dá as boas-vindas ao nosso novo livro, Utópicos em Treinamento Funcional. De antemão, antes de falar especificamente sobre treinamento funcional, sobre o que é treinamento funcional, que é o tema dessa nossa aula, eu quero te parabenizar pelo investimento em conhecimento. Investir em conhecimento traz sempre os melhores rendimentos, não duvide disso. Então, mais uma vez, parabéns e eu te desejo que você faça uma leitura excelente, prazerosa e produtiva. E o objetivo dessa aula é te proporcionar maior proveito do conteúdo desse livro, explicando o conceito do treinamento funcional com base em evidências científicas. Eu e o Cron entendemos que o entendimento, a compreensão plena desse conceito vai te dar uma base suficiente para que você faça um proveito ainda maior de todo o conteúdo explanado aqui nesse material. Então vamos para o que interessa, vamos falar de treinamento funcional. E falar de treinamento funcional, pessoal, é complexo. Por isso, a gente está proporcionando essa aula como brinde desse livro, exatamente para não resumir treinamento funcional em uma página escrita. Porque esse conceito aqui, ele precisa de algo um pouquinho mais aprofundado. E quando eu falo que falar de treinamento funcional é complexo, é exatamente complexo porque o entendimento da palavra funcional pode gerar conotações diferentes. E isso faz com que a gente observe coisas diferentes sendo vendidas como treinamento funcional. Por exemplo, tem gente que associa treinamento funcional ao uso de bases instáveis. Isso foi uma febre no Brasil, uso de bola suíça, bozu, disco de instabilidade, enfim. E tem outras pessoas que num outro extremo associam treinamento funcional ao cross-training. Um tipo de treinamento que não usa bases instáveis, pelo contrário, usa treinamento de força com altas intensidades, com alta complexidade. E nesse meio tempo, nesse meio termo entre um extremo e outro, tem gente que associa treinamento funcional com circuitos metabólicos. Circuitos esses que muitas vezes não utilizam bases instáveis e não utilizam o treinamento de força intenso e complexo. E tudo isso convive paralelamente no mesmo mercado. A gente lida diariamente com esses tipos de treinamento que são chamados, que são vendidos como treinamento funcional. E por que que esse contexto tão amplo, tão diversificado é chamado de treinamento funcional? Porque a palavra funcional, ela gera conotações diferentes. Tem gente que associa funcional com função. Tem gente que associa funcional com funcionamento. E tem gente que associa funcional com funcionalidade. E tudo isso é plenamente compreensível porque a palavra funcional, ela aparece com função, com funcionamento e com funcionalidade. Todas essas palavras começam com funci. Qual é o grande problema nessa associação diversificada? O grande problema é que quando eu vou entender o que é função, quando eu vou entender o que é funcionamento e quando eu vou entender o que é funcionalidade, a gente tem concepções diferentes entre cada palavra. No dicionário, função é uma coisa. No mesmo dicionário, funcionamento é outra coisa diferente. E no mesmo dicionário, funcionalidade é uma coisa totalmente diferente. Então, dependendo da associação que eu faço da palavra funcional com uma outra palavra, eu tenho um entendimento diferente do que é treinamento funcional. Por exemplo, se eu associar treinamento funcional com função, eu posso chegar à conclusão de que todo exercício é treinamento funcional. Olha só que interessante isso aqui. Se eu fizer um alongamento aqui para o peito, tudo bem? E fizer um programa de treinamento que contemple esse alongamento. Isso aqui, obviamente, vai melhorar ao longo de algumas semanas a minha flexibilidade de cadeia anterior. Isso pode melhorar a minha eficiência para empurrar para frente. Então, eu fiz um exercício que melhorou uma função. Logo, se eu associar treinamento funcional com função, eu posso concluir que fazer isso aqui é treinamento funcional.
E isso é plenamente aceitável hoje no contexto que a gente vive, por quê? Porque o conceito científico de treinamento funcional ainda é recém-explorado na literatura científica. E por ser recém-explorado, ele está sendo ou vem sendo recém-popularizado. Então poucas pessoas conhecem a fundo o conceito de treinamento funcional, o que permite hoje ainda escutar gente dizendo que isso aqui pode ser treinamento funcional. Quando a gente pensa em um norte científico, ou seja, quando a gente pensa em entender treinamento funcional sob a ótica da ciência, sob a forma como ele vem sendo explorado na literatura científica, a gente até vai encontrar poucos estudos que associam treinamento funcional à função. A gente até vai encontrar alguns outros estudos que associam treinamento funcional a funcionamento, mas a grande massa de estudos, ou seja, a maioria dos estudos, associa treinamento funcional à funcionalidade. Então, quando eu penso em treinamento funcional hoje, sob a ótica da literatura científica, a gente passa a ter um norte um pouco mais específico, que é a associação do funcional à funcionalidade. Então, qual é o meu desafio agora? Meu desafio é entender que raio é funcionalidade. E funcionalidade, lá no dicionário, compreende basicamente o conjunto de todas as funções, o conjunto de todas as tarefas, ou seja, o conjunto de tudo aquilo para o qual o meu corpo foi projetado para fazer, tudo bem? Então olha só, o meu corpo ele foi projetado para manter postura bípede. O ser humano é o único animal que mantém postura bípede plenamente. Então, nós fomos projetados para manter essa postura e nessa postura manter as curvaturas anatômicas da coluna. Tem gente que não consegue fazer isso, mas em teoria o corpo foi projetado para fazer. Então, a ideia do treinamento funcional é deixar a pessoa apta a fazer isso. Mas além disso, o corpo foi projetado para andar. Tem gente que não consegue. Mas a ideia do treinamento funcional é deixar essa pessoa apta para isso, tendo em vista que essa é uma função inerente ao corpo. Além disso, o corpo foi projetado para correr, para saltar, para empurrar, para puxar, para subir escadas, enfim, para se envolver em uma série de atividades. E tem gente que não consegue se envolver nessas atividades. A ideia do treinamento funcional é deixar a pessoa apta para se envolver, para executar toda essa gama ampla de atividades. Quando eu penso nessa gama ampla, pessoal, a gente tem basicamente 3 subconjuntos aqui de tarefas. As tarefas cotidianas, as AVDs, as tarefas laborais, que são as tarefas de trabalho, e as tarefas esportivas. Então eu posso ter pessoas que se envolvem somente com atividades da vida diária, que são pessoas que podem ter um repertório mais limitado de exercícios. Eu tenho pessoas que se envolvem nas atividades da vida diária e nas atividades de trabalho, então eu já preciso de um repertório um pouco mais amplo de exercícios, e eu tenho outras pessoas que se envolvem em atividades da vida diária, de trabalho e esportivas, como eu, por exemplo. Então eu faço as minhas atividades da vida diária, eu tenho atividades de trabalho que demandam um esforço físico e eu também me envolvo com atividades esportivas. Então, obviamente que o meu treinamento vai ser diferente do treinamento proposto para um idoso que só tem envolvimento com atividades da vida diária. Então eu já entendi uma coisa, que o treinamento funcional é aquele que visa melhorar a minha capacidade de executar tudo aquilo que eu vou executar no meu dia a dia. Bom, até esse momento a gente mais complicou do que facilitou. Por quê? Porque essas atividades aqui elas são muito diferentes. Então elas geram uma ideia de que de fato o treinamento funcional pode ser muito diferente. E realmente ele pode ser muito diferente. Porém, eu preciso entender que, embora todas essas atividades sejam diferentes, elas têm um ponto comum. E esse ponto comum é o que vai dar base para o desenvolvimento do conceito de treinamento funcional. E qual é esse ponto comum? Tudo que eu faço aqui, ó, na vida, tudo que eu faço aqui no trabalho e tudo que eu faço aqui no esporte tem uma característica comum. E qual é essa característica? É um negócio chamado demanda multicomponente.
ou multissistêmica. Você vai ver esse termo sendo utilizado com frequência no nosso livro. Demanda multicomponente ou demanda multissistêmica. O que é isso? Isso aqui é uma característica que indica que tudo que eu faço na vida, no trabalho, no esporte, precisa da atuação simultânea de várias capacidades físicas, ou seja, vários componentes da aptidão física precisam trabalhar conjuntamente. Então, para fazer qualquer coisa no meu dia a dia, para andar, por exemplo, eu preciso de várias capacidades físicas atuando. Para ficar em pé mantendo postura, eu preciso de várias capacidades físicas atuando. Para correr atrás de uma bola, eu preciso de várias capacidades físicas atuando simultaneamente. Então vamos lá fazer aqui um exemplo para a gente frisar essa ideia na nossa cabeça, tudo bem? Então, ó, lembrando, treinamento funcional tem associação com funcionalidade e a funcionalidade é o conjunto do todo. Esse todo tem um conjunto muito diferente, mas existe uma característica comum, que é a demanda multicomponente. Agora a gente vai entender esse negócio. Então, para entender isso aqui, eu vou dar o exemplo de uma atividade cotidiana, que é a marcha, que é o caminhar. Então, para a gente caminhar aqui, ó, eu preciso de várias capacidades físicas atuando, dentre as quais a força. Não é máxima, é submáxima, mas eu preciso de força. E isso é tão verdade que o idoso perde força e perde a independência de marcha. Aumenta muito a chance dele cair. Além de força, eu preciso de equilíbrio. Por quê? Porque eu estou numa postura bípede e em alguns momentos dessa postura bípede eu fico sob apoio de um dos pés, envolvendo ali equilíbrio dinâmico. Então o equilíbrio é mais uma capacidade física que está sendo envolvida, que está sendo exigida junto com a força. E isso é tão verdade, que força e equilíbrio diminuem no idoso e com isso ele perde a independência e aumenta o seu risco de queda. Para quem não sabe, idoso avançado tem uma taxa de queda de 50%. Isso significa que de cada 2 idosos, um cai. De cada 2 idosos avançados, um cai. E cai por quê? Porque falta força e equilíbrio. Além de força e equilíbrio, para andar, pessoal, eu preciso de flexibilidade. Não é máxima, mas eu preciso de um certo grau de movimentação no meu tornozelo, no meu joelho, no meu quadril. Experimenta você colocar uma Robofoot, uma bota, imobilizando o seu tornozelo e o seu joelho e sai andando por aí. Você vai andar mancando. Por que isso? Porque você privou aquele nível de flexibilidade que você precisaria para andar de forma satisfatória. O que é a flexibilidade? Mais uma capacidade física que está sendo exigida junto com equilíbrio, junto com força. E além dessas capacidades, eu preciso também de coordenação motora. Ah, é um altíssimo nível de coordenação motora. Não, não é um altíssimo nível, mas ela está inerente à marcha. Eu preciso coordenar os movimentos, empregar a força, me equilibrar e tudo isso dentro de um nível de flexibilidade ideal para essa atividade. Todas essas capacidades estão sendo exigidas simultaneamente. Se eu preciso acelerar a minha marcha para atravessar uma rua, eu acrescentaria aqui velocidade, potência. Se eu preciso desviar de um obstáculo, eu acrescentaria agilidade. Se eu preciso saltar uma poça que se apresenta ali, ou um buraco que se apresentou à minha frente, eu vou precisar de potência. Então, todo esse contexto de capacidades físicas diferentes estão sendo exigidas durante essa simples atividade que é a marcha. E o que a gente fez aqui de análise, pessoal, vale para todas as situações do nosso dia a dia, sejam elas do cotidiano, do trabalho ou do esporte. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente está sentado. E mesmo sentado, você precisa de várias capacidades físicas para sustentar a tua posição neutra da coluna, dentre as quais força, resistência, flexibilidade e coordenação. Então, partindo do entendimento que tudo que eu faço no meu dia a dia precisa de uma atuação simultânea de várias capacidades físicas, o treinamento funcional abraça essa ideia, abraça a necessidade. Então, quando a gente pensa em conceito científico de treinamento funcional, a ideia é melhorar, e aí eu faço a setinha para cima, todas as capacidades físicas de forma
sinérgica, ou seja, ao mesmo tempo, de forma integrada, junto e misturado, e de forma equilibrada, ou seja, no mesmo nível. Então, quando eu me envolvo num programa de treinamento funcional, o meu objetivo, o meu norte é o aprimoramento sinérgico, integrado e equilibrado de todas as capacidades físicas. Então eu quero que esse sujeito fique tão forte quanto resistente, tão potente quanto ágil, tão equilibrado quanto coordenado, tão isso quanto aquilo. Por quê? Porque eu sei que quando ele for se envolver em atividades cotidianas, laborais ou esportivas, todas essas capacidades físicas precisarão atuar de forma integrada, de forma sinérgica e de forma equilibrada. Ah, professor, mas eu posso treinar todas essas capacidades físicas de forma separada. Eu treino isoladamente a força, eu treino isoladamente o cardio, eu treino isoladamente a resistência e eu vou melhorar tudo do mesmo jeito. Na verdade, você vai melhorar tudo, mas o que a literatura tem mostrado, e isso aí eu vou deixar para você ler no livro, é que quando o treinamento ele tem uma abordagem integrada, ou seja, todas as capacidades físicas são estimuladas na mesma sessão de treino, ou melhor, no mesmo exercício, a absorção, o potencial do treinamento para fazer com que tudo isso aqui melhore de fato e a gente consiga melhorar mais o desempenho nas tarefas do nosso dia a dia, é melhor. Então a ideia do treinamento funcional, resumindo para a gente fechar essa aula, é aprimorar de forma sinérgica, integrada e equilibrada todas as capacidades físicas. E isso pode ser feito na mesma sessão de treinamento ou preferencialmente no mesmo exercício. Desejo a você mais uma vez uma excelente leitura do nosso livro e a gente vai se vendo ao longo do percurso aí. Um prazerzaço estar com vocês nessa aula. Tamo junto!